Tcharam! Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu ainda estou dentro da garagem aqui, estou esperando a minha vez de manobrar. E eu vou fazer um pedido muito pessoal para vocês, tá? Não me sigam. Eu sei que isso é meio contraditório, né? Nesses tempos de hoje, que todo mundo quer followers, né? Que todo mundo tem lá sua própria audiência. Aliás, uma reflexão que me ocorreu esse final de semana, que eu publiquei, como sempre, com um alerta de desaforismos, é que social media permitiu que hoje todo e qualquer filho da mãe, crápula ou monstro, ou qualquer outra criatura lamentável, possa ter... Como é que eu vou manobrar aqui? Vamos lá, hoje está difícil. Possa ter followers, é uma beleza. Você pode ser a maior crápula do mundo, um canalha renomado, uma pessoa de absoluta perversão, tanto faz, você vai achar followers, tá uma beleza isso. Mas de qualquer maneira, enquanto eu penso aqui como é que eu manobro num cenário um pouco diferente aqui, não me sigam. Não me sigam não só nessa questão de gravar no trânsito. Curiosamente eu já vi gente se inspirando com essa história, achando que era uma boa ideia gravar dirigindo. Não façam isso, né? Não façam isso. Mas também sobre outros aspectos pessoais e profissionais. Eu vou explicar por quê, tá? Eu digo isso porque, sei lá, já fui jovem também. E a gente sempre, né, acaba procurando gente para se inspirar, modelos, né, de comportamento e tal. E hoje eu vejo, acho que eu consegui resolver essa questão aqui. Não sei exatamente como, mas tudo bem. Hoje eu vejo que, sei lá, muitas das figuras que me inspiraram quando eu era mais novo, se eu olhar como os caras são hoje, eu falei, putz, pensando bem, acho que eu não queria ser como esse cara. Que bom que em algum momento eu, sei lá, tomei algum outro rumo, tá? Mas uma coisa curiosa é que, e aí fica esse alerta, sobretudo para quem é mais novo, se é que eu consigo falar com quem é mais novo, não tenho certeza. Não sei quem é que vai, sei lá, na altura dos seus 18, 20 anos, vai parar para ouvir um cara de praticamente 50, 49, 50, não sei. Mas o que eu conto é o seguinte, não existe nenhuma, absolutamente nenhuma filosofia ou atitude ou postura que seja universal, que seja uma panaceia universal, né? Sei lá, o super-homem nietzscheano, ou seja lá o que for. Outro dia eu vi um cara elogiando o positivismo lógico, não sei, alguma coisa parecida com isso, sei lá. Então, não existe, por várias razões. Uma das razões mais óbvias, por mais que pareça sedutor, por mais que os textos sejam bons, por mais que de repente toque 1000 sininhos na sua cabeça, por mais que você se empolgue, a primeira questão, a mais fácil, é que o mundo não é plano, né? Vai ler lá o super-homem nietzscheano morando no Paquistão, ou na Malásia, ou no sertão do não sei da onde, ou no interior do não sei do que lá, tal. Você tem outro conjunto de valores, né? Você tem outra sociedade, você tem outras possibilidades econômicas, né? Então, nem tudo é tão universalmente aplicável. Pense, por exemplo, nos hippies. Pô, hippie, legal, né? Paz e amor, tal. Pô, era fácil ser hippie num país mais livre que os outros, ou num país, inclusive, mais rico que os outros. Aí é fácil ser hippie, né? Porque de alguma maneira tem uma certa retaguarda, né? Tem uma certa infraestrutura, né? Agora vai você ser hippie, sei lá onde, nas partes miseráveis da Índia, né? Aí você não é hippie, você é pobre, né? Não tem muita opção. Então a gente tende a esquecer, sobretudo porque quando a gente é muito novo, a gente ainda não desenvolveu a sensibilidade para as diferenças, né? Perceber diferenças é muito mais difícil e requer muito mais treino e muito mais atenção do que perceber semelhanças. Perceber semelhança é fácil, né? Perceber, achar que as coisas são parecidas ou que é tudo igual, essa é a parte fácil. Na verdade, a grande parte da nossa natureza humana consiste nisso, em achar semelhanças mesmo onde não existe nenhuma, né?
Então, assim, é lógico que quando você é mais novo, você de repente não viajou tanto, né? Não percebeu que existem culturas diferentes, lugares diferentes, tá? Então você vai achar que, sei lá, que algum herói qualquer, ele pode ser o mesmo herói em qualquer lugar, né? Em segundo lugar, acho que tem uma coisa um pouco mais pessoal, é assim, nós não somos todos iguais. Não estou falando só de inteligência ou tamanho de alguma coisa, ou seja lá o que for, não, estou falando mesmo em como a gente funciona afetivamente, né? Outro dia eu estava vendo na TV que sabe esses caras que, tipo, propaganda do Red Bull, né? O cara que pula de penhasco, faz bungee jumping e voa a não sei quantos quilômetros por hora e pula de um satélite em movimento e tal. Foram estudar esses caras e descobriram que são pessoas que, por uma questão genética, os caras têm absoluta insensibilidade à adrenalina. Então, para o cara sentir alguma adrenalina, precisa ser de balde, precisa ser de litro. Então, o único jeito dele sentir alguma emoção é me enfiando a bicicleta num penhasco. Aí o cara fala, ups, acho que eu senti alguma coisa, né? E a gente fica heroificando essas figuras, o que é meio esquisito, porque na verdade, pelo menos, eu não preciso de tanta coisa assim para sentir alguma coisa. Por muito menos, meu coração já está disparando. E, aliás, meu coração dispara, felizmente, por coisas um pouco mais agradáveis e amenas, né? Do que penhascos e sei lá o que mais que esses caras gostam. A segunda questão, além da questão de ter gente que precisa, né, de mais ou menos adrenalina, eu já vi algumas pesquisas por aí, e eu vi uma entrevista também muito divertida, em que o cara estava defendendo o papel social do sociopata ou do psicopata moderado, né? Aqueles caras que são... E o perfil, eu já devo ter trabalhado e conhecido vários, né? Não vou citar nomes, mas são normalmente pessoas absolutamente encantadoras, né? Charmosas, com uma energia inacreditável, né? Mas que não só não conseguem ouvir um não, mas como são absolutamente incapazes de imaginar que a outra pessoa seja uma pessoa. O cara passa por cima, mas como se você fosse um saco de batata. Eu lembro de um deles falando assim, aquele cara ali, né, imagina, aperta, a hora que espanar você troca. Tá? Então, existem pessoas assim, que por alguma deficiência qualquer, carecem de uma coisa que eu acho fundamental, claro, eu acho fundamental porque eu acho que, né, eu estou obviamente pensando em mim mesmo, que é a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, de você sentir o que o outro sente. Tem gente que não tem empatia e normalmente são os predadores, ou assim, macho alfa, né, super vendedores, super líderes, super empreendedores, empreendedores seriais e tal. E aí, normalmente também são pessoas que se expressam muito bem, são pessoas muito vocais, vão fazer palestras, vão dar entrevista, vão estar na televisão e vão estar batendo no peito, e vão estar... Você assistiu o Lobo de Wall Street? Eu odiei, mas de qualquer maneira é mais ou menos nessa linha. O que acontece, assim, de repente muitas pessoas que vão lá assumir um microfone, que vão aparecer na sua frente com modelos de comportamento, elas podem ter um funcionamento afetivo diferente do seu. Né? Eu, por exemplo, sou um absoluto fiasco em situações competitivas. Eu não gosto de competição, eu não gosto de passar por cima dos outros, eu não acho graça em truculência. Então, assim, para uma série de funções e papéis, etc e tal, cara, esquece. Então eu não consigo idolatrar, eu não consigo mitificar, sei lá, mesmo o Steve Jobs da vida, que por mais que ele tenha feito, para mim o cara me dá calafrios como uma pessoa insensível, uma pessoa obstinada, uma pessoa provavelmente intratável. Mas é lógico que vai ter gente que vai gostar porque ele fez brinquedinhos legais, tá bom, mas tudo bem. Mas só para contar para vocês como isso não é universal, né? Puxa, veja bem, eu aqui modestamente não sou ninguém especial, mas eu não consigo achar graça no Steve Jobs, desculpa, não dá, para mim não funciona. De repente funciona para você, de repente funciona na Califórnia, mas talvez não funcione no Wisconsin, ou no Arkansas, ou na Bavária, sei lá que diabo a quatro, né? Tanto é que se a gente parar para pensar, eu estava ouvindo outro dia um debate extremamente interessante sobre otimismo e pessimismo,
né? E o cara que era o pessimista, ele falou, olha, eu sou um pessimista nato, não tem jeito, é minha natureza, né? Mas ele reconheceu que normalmente os otimistas, e otimista, a definição dele de otimista é uma pessoa que tem uma esperança completamente insensata de que as coisas vão dar mais certo do que elas podem dar. Ou seja, é uma irracionalidade. Ou seja, é coisa de louco. Mas olha, mas normalmente o otimista faz mais coisas, ele ousa mais, ele cria mais, ele acaba conseguindo mais, ele vai ser mais feliz, ele vai ser mais rico, simplesmente porque ele arrisca, né? E aí ele colocou um ponto que é interessantíssimo, que ele falou, olha, veja, por exemplo, essas empresas de internet. O cara que está falando isso era inglês, britânico. Ele falou assim, veja, por exemplo, essas inovações vêm sempre dos americanos, porque os americanos são mais otimistas. E foi não só vem dos americanos, vem da Califórnia, onde os caras são mais otimistas ainda, né? E aí eu chego no ponto que eu queria chegar, que hoje de manhã lá estava eu checando as minhas notícias e tal, e tinha um artigo interessante de um cara questionando o que virou moda há algum tempo, né? Sobretudo aqui no circuito de empreendedores e tal, que é cultivar o fracasso, né? Viva o fracasso, não tenha medo do fracasso, fracasso é legal, fracasso é bom. Aí o artigo, pô, finalmente alguém falou isso, fiquei feliz. O cara falou, não, meu, fracasso é ruim. Não é assim, não é que não tem problema em ter fracasso. Fracasso tem não só perdas materiais, mas sempre tem perdas afetivas. Pessoas se decepcionam, a vida das pessoas está impactada, a vida das pessoas pode ser destruída. Não é assim, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem normalmente pensa assim são justamente essas pessoas super drivadas, né, super motivadas, com zero empatia, que só olham para frente, não olham para trás, não olham para os lados, né, que não pensam no estrago, né? Então, dei essa volta gigante, né, para falar sobre, veja bem, nada é universal, veja bem, nem todas as pessoas são iguais, para chegar nessa questão que praticamente é uma vaca sagrada, né, um mito desse nosso mundinho high-tech, de que fracasso é legal, né? E aí eu conto do meu próprio ponto de vista pessoal. Volta e meia, sei lá, me chamam para palestrar, tal, ou para falar alguma coisa, e eu digo com a maior sinceridade, eu falei, cara, por quê? Eu não sou necessariamente como exemplo de nada, eu não fiquei mais rico, eu não sou mais bem sucedido, eu não sou mais... Volta e meia fico desempregado e demoro para me recolocar, e de repente alguns projetos dão errado, minha vida pessoal já também é uma montanha russa. Assim, eu sou um exemplo do quê? Teimosia, um exemplo de persistência. Espero de coração, que eu seja, pelo menos estou tentando, né? É isso que me motiva, um exemplo de transparência. Na verdade, uma transparência que nem eu mesmo recomendo para ninguém. Porque o grau de exposição que eu acabo me colocando, não só por colocar minha cara aqui, não só por expor minha opinião, é completamente insano, não serve para ninguém. Na verdade, eu presto um desserviço a mim mesmo. Eu tenho certeza absoluta que se eu falasse menos e se eu me expusesse menos, a minha vida profissional, minha vida no mercado, talvez fosse mais fácil. Mas eu me permiti, por N razões, por não ter, sei lá, por ter um certo estilo de vida, ou talvez por não ter alguns medos, ou sei lá por que diabo, alguma outra maluquice, eu me permiti experimentar além do juízo, né? Tudo bem, eu não pulo de bungee jumping, mas eu me exponho, eu tenho falado coisas que normalmente ninguém falaria, eu tenho publicado coisas sem edição, né? Eu tenho, sei lá, tá? Em suma, quando eu estiver fazendo esses saltos malucos, não me siga. Eu já vi um cara falar assim, eu pulo a janela para aprender e depois eu aprendo a voar. Eu não gostei muito dessa história porque eu moro no primeiro andar, não dá tempo, né? Eu acabo me esborrachando. Mas é isso, eu vou aproveitar o farol vermelho, meus caros. René de Paula Júnior falando, muito obrigado pela companhia, grande abraço, roda e avisa.